acompanha. Está começando mais uma vez o nosso Tá na Lição. É o programa do estudo da lição da Escola Sabatina e você é o nosso convidado. Voltamos com o nosso programa e o tema desta semana foi possibilidades ilimitadas. O Espírito Santo nos concede essa bênção de ter possibilidades ilimitadas de falar do amor de Deus. Não se limita. A nossa pregação, a mensagem do Evangelho não é limitada. Mas hoje antes de começar, nós vamos apresentar os nossos convidados. Nós temos aqui à nossa direita a nossa irmã Adi. Ela é membro aqui da nossa igreja de Califórnia. Irmã Adi, seja bem-vinda, tá? Que o Espírito Santo de Deus possa conduzir esse estudo essa noite. A senhora faz tempo aqui na nossa igreja, não é isso? Quanto tempo que a senhora faz aqui na igreja? Qual cargo que ocupa aqui na igreja? Fale para os nossos telespectadores. Olá, pessoal, tudo bem? Já há 23 anos eu sou membro dessa igreja. Estou atualmente como diretora do Departamento de Temperança da Igreja de Califórnia. Amém. E do meu lado esquerdo está aqui nosso irmão Guti. Guti, você passou um tempo em Curitiba, não é isso? Isso. E agora retornou aqui para a igreja de Califórnia. A carta está chegando, né, irmão? Se não chegou, está chegando, né? É muito bom estar com vocês, tudo bem? Nós temos a alegria de estar de volta, né? Eu cresci nessa igreja, né? Quando era já na época de Desbravador, tudo aqui a gente frequentava o Águia Douradas. E agora a gente está aqui, retornando para a igreja. Não só na igreja, pensando no bairro também aqui, né? No bairro. Você morava aqui? Morava na rua Castro Alves, aí, do lado da igreja. Então, para quem não conhece, é amigo nosso aqui, que está retornando, tá certo? E nós vamos começar o estudo da lição, normalmente com uma oração. Vou pedir à nossa irmã Di para que faça a oração para a gente começar esse estudo da lição da Escola Sabatina. Oremos então. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos pelo dia de vida que o Senhor nos concedeu hoje. Obrigado, Pai, pelo teu cuidado, a tua proteção e por estarmos aqui unidos e reunidos nesse intuito de estudar e compartilhar a tua palavra. Que o teu Santo e bom Espírito, Senhor, venha nos capacitar neste momento para que nós possamos falar tudo de acordo com tua vontade. Nós te rogamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. O guia de estudo, o qual nós vamos nos basear para estudar, é esse aqui. Ó. Você que ainda não tem, dá uma olhadinha aqui. Ó. Lição da Escola Sabatina. É essa lição que nós estudamos nesse trimestre. O tema é Fazendo Amigos para Deus. A alegria de participar de sua missão. Então, você que não tem a sua lição, adquira já, tá? Não fez assinatura ainda, faz assinatura. Na igreja nós temos o projeto Maná, que é o projeto da assinatura da lição da Escola Sabatina. E se você ainda não fez a sua assinatura, por favor, faça a sua assinatura, porque isso é um alimento essencial para a sua vida e para a minha vida espiritual. Tá certo? A lição dessa semana, como eu tinha dito, tem um título Possibilidades Ilimitadas. Quando o Espírito Santo ele trabalha, ele atua em nossa vida, as possibilidades são ilimitadas da pregação do Evangelho. O verso para memorizar da lição dessa semana está escrito em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 11, que diz assim: mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. Amém? É o Espírito Santo que faz a distribuição dos dons, tá certo? Vamos lá. Eu vou logo para a lição de domingo, tá? E eu vou aqui Vamos lá. já conversando com você a respeito do tema de domingo. O tema de domingo diz assim: diferente nos dons, unidos no serviço. E essa parte é interessante, né? É assim que a gente encontra a igreja, uma igreja que ela é diferente, mas ao mesmo tempo ela é unida. Nós podemos imaginar que a igreja ela só funciona quando as pessoas são diferentes. E você pode dizer assim, como assim? Funciona com as pessoas sendo diferentes? E aí a gente vai para o lado dos dons. Né? Deus concede essa impossibilidade que a gente entende dentro da lição, ela traz dizendo que cada pessoa tem diversos dons. E cada um, às vezes, se encontra com um dom diferente dos outros. E isso é normal. E é por isso que a igreja funciona.
porque cada um tem um dom diferente. Então aí ela entra essa parte da lição de domingo, dizendo somos diferentes nos dons, mas somos unidos no serviço do Senhor, né? Exatamente. E é interessante que a lição aqui, dessa lição de domingo, ela vem falando sobre os discípulos, né? E ela deixa bem claro que cada discípulo ele tinha uma Eram diferentes, desde a sua origem, com personalidade, temperamento. Os discípulos, eles eram diferentes. E cada um tinha a sua peculiaridade. A gente encontra um cobrador de impostos, a gente encontra um pescador, a gente encontra pessoas completamente diferentes um do outro, mas quando se uniram para trabalhar na causa de Deus, tinha um plano. E o que eu acho interessante é que justamente essas diferenças era que completavam, né? O que faltava em um, sobrava no outro. E justamente por isso, na diversidade de dons, isso torna a igreja mais dinâmica, porque nem todos têm o mesmo dom. Um completava o outro, um completa o outro. E é isso que acontece, tem que acontecer na nossa igreja, né? A lição deixa bem claro também que nenhum é mais importante do que o outro, mas todos Com fazem certeza. parte de um mesmo corpo, onde os membros trabalham em prol de uma única causa. Não é isso? Israel, podemos até dizer assim, dentro da lição de domingo, a gente analisa assim, quem era melhor entre eles? E aí a gente vê na lição que ninguém era melhor do que o outro. Era necessário cada um para que aquele trabalho pudesse ser realizado. Então, cada um tinha uma função especial, cada um tinha um ponto especial. E na igreja, quando a gente pensa na igreja em si, a gente olha para a igreja nela num crescente. Mas para ela crescer é necessário que todas as pessoas se envolvam, cada um com o seu dom. Exato. Aí às vezes as pessoas acham da seguinte forma: mas talvez o ancião seja mais importante, talvez o primeiro ancião seja mais importante, o diácono, não sei, talvez o primeiro diácono, talvez a pessoa que louve. Verdade, muitas pessoas pensam dessa forma, porque o irmão prega, está mais na frente, aparecendo mais, e as pessoas julgam que esses são os melhores dons, muitas vezes. Mas eu gosto muito da analogia que Paulo faz dos dons dos membros do corpo de Cristo como os membros do corpo humano. Por mais que pareça significante um membro do corpo humano, o corpo depende daquele pequeno membro para, né, estar bem como todo. A lição traz um exemplo das nossas pálpebras, né? Porque você vê assim, os cílios, né? Na verdade, os cílios, que você pode achar que é algo insignificante, mas né? ele nos protege da poeira. Da poeira. Causa a agitação dos nossos olhos e a gente acha assim, os cílios não é tão importante assim. Isso, interessante, que seria um transtorno, né? Para quem, por acaso, houver algum acidente e perder os cílios, é um transtorno, porque começa a embaçar, cair poeira nos olhos, e que transtorna, a pessoa não poder enxergar direito, né? Podemos Então, até pensar assim, como é que funcionaria seu corpo sem algumas partes dele? Com certeza você sentiria falta. E é interessante, se você tirar o dedinho do seu pé, você já não vai ter um bom equilíbrio. Já vai acabar perdendo. Se você perde uma unha da sua mão, você começa a sentir que alguma coisa está faltando. Deus, de uma forma muito especial, trabalhou. E olha o que a lição coloca. Ela diz assim, Deus se alegra em tomar pessoas de diferentes origens, com diversos talentos e habilidades, para lhes conceder dons para o serviço. Qual é o propósito? Deus sempre tem um propósito de dar o dom, mas tem que dar esse dom para ser usado no seu serviço. E pegando o gancho assim, rapidinho, do que o irmão falou, às vezes, no corpo, um pequeno um membro, que às vezes nós não damos muita importância, e se houver alguma coisa com aquele membro, um ferimento, causa um mal-estar no corpo inteiro, né? E no corpo de Cristo também é assim. Todos os membros têm que estar bem. Eu lembrei de algo agora muito interessante. Nós estamos vivendo uma pandemia, né? E há pouco tempo, quando foi no mês de março, nós estávamos todos aqui dentro da igreja. E todo mundo frequentando a igreja cheia, todo mundo animado, tudo. Quando a pandemia colocou, nós paramos os cultos. E todos ficaram em casa. Como você se sentiu? Você que está assistindo agora a gente na Escola Sabatina, sentiu falta ou não sentiu de uma parte sua
Eu senti. Eu creio que todos nós acabamos vivendo isso, né, Israel? Exatamente, nós sentimos muita falta, né? E olha que interessante, nós estamos retornando agora a frequentar os cultos novamente. Nem todos podem vir, né? Somente alguns podem vir à igreja, mas vir à igreja dá aquela sensação gostosa. Mas sabe o que a gente está sentindo? A gente está sentindo falta daqueles que não estão aqui. Parece que a igreja não está completa. Ela Falta um tá pedaço, faltando. né? Falta um pedaço. Falta um pedaço. E olha que interessante. Isso é a função que Deus coloca, por isso a importância de Deus distribuir através do Espírito Santo, o Espírito Santo conceder a cada pessoa um dom diferente, porque nós precisamos dessas pessoas aqui, trabalhando com esses dons. Exatamente, E faz também falta, né? Nós estando juntos, nós temos aquela sensação do pertencer, né? Nós pertencemos a este corpo. E quando os membros se distanciaram um do outro, né? A gente sentiu falta de estar unidos no corpo de membros de Cristo. Exatamente. Olha só, a lição tem um trecho importante aqui que eu queria destacar para vocês. Diz assim, no finalzinho da parte de domingo, para Deus todos são importantes e úteis. Quando dedicamos totalmente nossos dons a Deus, cada um de nós pode fazer uma diferença eterna. Então, não importa qual é o seu dom e qual é o seu talento, meu irmão, você é fundamental para a obra de Deus. Você é fundamental na obra do Espírito Santo, na obra da pregação do Evangelho. Você é importante para nós, você é importante para a nossa igreja, você é importante para a nossa comunidade. Não se sinta menosprezado nem desprezado por algo ou por alguém. Você é parte fundamental da nossa batalha espiritual e da nossa esperança de um dia encontrarmos com Cristo Jesus. Mas vamos dar prosseguimento aqui. Israel, antes, voltando Sim, um pouco pode para a falar. parte de sábado, porque eu achei muito interessante a questão de os dons serem diversos, mas nós sabemos que o Espírito Santo ele distribuiu dons, né? Variedades de dons, mas nem todos vão ter o mesmo dom que o outro. Agora, tem um dom que o Espírito Santo deu a todos. Todos têm esse dom. É um dom de testemunhar. Todos podem testemunhar. Deus não escolheu, o Espírito Santo não escolheu pessoas específicas para dar este dom. Todos têm o dom de testemunhar. Podemos testemunhar a respeito do que Cristo tem feito em nossa vida, do poder transformador, né, que Ele derramou em nossa vida, da graça de Cristo, do amor de Cristo, do poder de Cristo em transformar o nosso caráter. Isso também é um dom. Muitas pessoas se convertem através do testemunho de outras pessoas, não é verdade? Pessoas que viviam na miséria, numa vida terrível, não tinham valor diante das outras pessoas e de repente as pessoas começam a ver aquela pessoa completamente transformada. E o testemunho daquela pessoa faz com que a outra pessoa se converta, queira conhecer esse Deus que atuou nessa vida. Amém, é isso mesmo. Olha só, a lição de domingo, ela tem como título Deus, o doador de todos os dons. Quem é que... Segunda-feira. Desculpa, é segunda-feira, é verdade. Deus, o doador de todos os dons. Às vezes a gente fica perguntando, por que eu não tenho um dom para cantar? Por que eu não tenho um dom para pregar? Deus dá os dons a depender da característica da pessoa e ver no que aquele dom vai ser útil na pregação do Evangelho. E a gente não pode ficar menosprezando o dom de um, nem querendo o dom do outro. Não é isso, Adi? Com certeza. E eu acho interessante aqui, na parte de segunda-feira, um comentário de Ellen White, de 1903, onde ela diz o seguinte... Aqui diz que Ellen White escreveu uma carta a certo homem para encorajá-lo a usar no serviço os dons que Deus lhe havia concedido. E ela diz: somos todos membros da família de Deus. A todos nós, em maior ou menor grau, foram confiados talentos dados por Deus e somos responsáveis por sua utilização.
seja nosso talento grande ou pequeno, como disse aí Israel agora, né? Grande ou pequeno, devemos usá-lo no serviço de Deus e reconhecer o direito de todos os outros de usar os dons que lhes são confiados. Nunca devemos menosprezar o menor capital físico, intelectual ou espiritual. Carta do 260, 2 de dezembro de 1903. Então, todos os dons são importantes. E todos têm que ser estimulados a usar os seus dons, né? Como você disse, alguém fica olhando que o outro tem o dom do outro, dom né? do outro, E olha né? que interessante, né? A gente observa como foi feita a leitura. Quem é você? Não podemos pensar que existe dentro da igreja que não possa fazer alguma coisa, mas todos existe alguma capacidade, existe alguma coisa. Se por um acaso existisse alguém que fosse assim, a pessoa mais quietinha da igreja, que não fala nada, que não participa, que ela diz assim, eu não tenho dom nenhum, eu não sei fazer nada. Ela tem um dom, né? Ela tem um dom. Deus concede. É o que a irmã acabou de ler aqui, dizendo para nós, né? Devemos usá-lo no serviço do Senhor. Devemos acreditar nisso. E você é capaz de fazer alguma coisa. Como nós colocamos no início, o corpo funciona e ele depende de cada membro desse corpo para funcionar. A lição ela traz um ponto importante também, que ela vai falar assim, que quando Jesus ele foi batizado, ele recebeu o Espírito Santo, né? Espírito Santo. Quando nós somos batizados, que nós nos arrependemos dos nossos pecados, entregamos a nossa vida a Cristo, reconhecemos Ele como um Salvador de nossa vida, o Espírito Santo também vem sobre nós e nos capacita, certeza. nos dá dons espirituais Com para certeza. trabalhar na causa dele, não é isso? Verdade. Momento que a gente se entrega, né, e nos arrependemos dos nossos maus caminhos, dos nossos pecados, nos entregamos e quando nós somos batizados, Jesus foi o nosso exemplo em tudo, né? E nós vimos que apesar que desde o ventre ele era diferente de nós, porque ele já foi gerado cheio do Espírito Santo, mas no batismo ele recebeu também, né, o Espírito Santo. E nós também, no nosso batismo, muitas pessoas pensam que o dom do Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo vai acontecer em determinado momento da jornada cristã. Não, quando nós saímos do tanque batismal, nós já recebemos o dom do Espírito Santo. Exatamente, olha só. A lição está maravilhosa, mas eu não posso deixar de lembrar vocês o seguinte, preste atenção, se inscreve no nosso canal, tá? Não se esquece, se inscreve no nosso canal, vai estar aí embaixo, ó, se inscreve no canal, deixa o seu like e ativa aí o sininho de notificação, para que toda vez que nós estivermos online, tiver programação online da igreja, algum vídeo for lançado novo, você possa acompanhar e ser avisado aí no seu smartphone. Não esquece, tá? Se inscreve no canal, dá o seu like e ativa o sininho de notificação. E o mais importante, compartilhe esse vídeo para que outras pessoas possam compreender um pouco mais dos dons espirituais, entender um pouco mais dos dons que é dado pelo Espírito Santo, para que nós possamos trabalhar na causa de Deus. Talvez este seja o seu dom, compartilhar a mensagem de Deus através da web. Então, se você não descobriu o seu dom, talvez possa ser esse o seu. Faça isso, convide o seu amigo, mande essa mensagem para um amigo seu. Avise sobre o nosso canal, espalhe a mensagem, para que a mensagem possa chegar a todos os corações. Israel, essa lição está fantástica, porque está estimulando cada um agora a encontrar o seu dom. Isso. Talvez tenha pessoas aqui na igreja que tem anos sentadinho no banco da igreja, achando que não tem dom, né? E hoje, pela graça de Deus e pelo poder do Espírito Santo de Deus, cada um vai sair daqui com a certeza de que o Senhor distribuiu dons para todos. Para todos, não é isso? E não só na lição, por enquanto, mas o que eu acho interessante é que Paulo diz ainda assim, perseguir com zelo os melhores dons. Talvez tem dons que nós não tenhamos ainda, mas que nós possamos pedir a Deus, se for da vontade dele, Ele vai nos dar esse dom. Vai conceder. Então, assim, às vezes a pessoa, foi o que a irmã Dia acabou de dizer, às vezes você está sentado no banco, às vezes você está assistindo e fala, mas eu não tenho dom nenhum. Não é isso, Guto? Às vezes acontece a pessoa pensar isso, né? A gente entende na lição de segunda-feira que o dom é concedido a todos. Né? Assim que ele se entrega nas mãos de Deus, Deus o capacita. Simplesmente ele tem que estar disposto a se colocar
para que essa obra possa acontecer e ele seja um instrumento usado por Deus. Nós vamos ver aí em terça-feira, você vai falar. Exatamente, nós vamos falar agora justamente sobre isso, Guti. Eu quero até que você comente aí pra gente. Na verdade, nós recebemos os dons, que é dado por Deus, pelo Espírito Santo, mas só que esses dons, ele tem um propósito. Você não recebe um dom por receber. Eu recebi o dom, eu recebi o dom da oratória, eu recebi o dom de louvar, mas por que você recebeu esse dom? Qual o propósito desse dom na sua vida? Israel, e agora eu queria abrir um pouco a lição, ela traz essa parte muito interessante. Eu quero falar com você, quem sabe está ouvindo aí, assistindo, e você não é adventista, você não é de nenhuma igreja, e você se pergunta, mas será que eu nunca recebi um dom? Eu quero dizer para você nesse momento que você também recebeu o dom. E aí a diferença. Amém. Porque quando nós analisamos a lição, ela fala que todo mundo recebe dom, tanto cristão como não cristão. E quando eu entendo a lição de terça-feira, quando ela diz o propósito dos dons espirituais, eu começo a entender que Deus fala assim, Deus concede dons a todos, mas a questão é, como você tem usado esse dom? Se você usa esses dons para a área espiritual, para a pregação do ministério de Cristo, né, para o evangelho ser pregado, você está usando para o lado espiritual. Se você usa exclusivamente para o seu elevo pessoal, somente para você, aí você não está usando o espiritual. Então, é aí que está a diferença do dom. Você pode ter o dom, mas a pergunta que nós faríamos nesse momento é, você tem usado para a causa de Deus? Será que você usa isso nessa pregação do evangelho? Porque esse é o propósito. Então Deus tem um propósito, que sua missão seja pregada, né? A lição ela diz assim, os dons espirituais servem a vários propósitos. Deus os concede para nutrir e fortalecer sua igreja a fim de cumprir seu ministério. Amém. Esse é o propósito de Deus. O propósito é esse mesmo, exatamente. Olha, aqui também na lição, ele deixa importante dizer o seguinte, que às vezes é possível a gente receber um dom espiritual de Deus e não usar para a causa de Deus, mesmo dentro da igreja. Por exemplo, eu recebi o dom de louvar, mas quando eu estou louvando ali, será que eu estou exaltando a Deus realmente? Será que o meu louvor é sincero? Será que a minha pregação é para a exaltação de Deus ou minha? Às vezes está chamando, né, atenção para si próprio. Porque o propósito do dom é sempre, como a irmã já falou, nutrir, fortalecer a igreja, exaltar, glorificar o nome de Deus, né? E o que é interessante é que Paulo também, em 1 Coríntios 12, 17, ele diz que a manifestação do Espírito Santo é concedida a cada um, né? Visando a um fim proveitoso, a um fim útil, né? Então, o dom ele não é dado por dar, por um acaso, nem sem um propósito. Tem um propósito específico, né? E, além de tudo, o dom é que vai levar a igreja a cumprir sua missão no mundo. Exatamente. É isso Olha mesmo. o que a lição aborda, Israel. Ela diz assim, todos os talentos naturais são dados por Deus, mas nem todos são usados no serviço de Cristo. Olha que interessante, tá vendo? Todos os dons e os talentos são dados por Deus, mas nem todos são usados no serviço. Agora eu quero ler uma parte da lição aqui interessante e eu quero jogar para vocês dois aqui, o que é que vocês dois acham dessa citação que o autor da lição fez aqui embaixo. Da citação, ele expressou o que ele pensava. Vamos ver aqui, eu vou ver e vou ler e nós vamos discutir aqui. Vocês dois, na verdade, eu vou ficar só assistindo. Olha só, a função de toda a liderança da igreja é ajudar os membros a descobrir seus dons espirituais e ensiná-los a usá-lo para edificar o corpo de Cristo. E aí, agora chamou a liderança da igreja a atenção. E aí, gente? O ponto que a gente estava trabalhando antes, Deus dá dons para todos, mas a grande diferença é em que está sendo usado. E aí cabe os líderes da igreja, né? Chamar a liderança, e aí nós chamamos daquele negocinho chamado capacitação. Devemos capacitar os membros a compreender que dom eles têm. A irmã havia comentado antes que às vezes um tem um dom, o outro tem um dom e não está usando. Você falou que às vezes, né, Israel, as pessoas estão sentadas no banco, ela tem um dom, ela não usa. É necessário alguém, um líder, ver essa pessoa, tocar nela e falar, olha, vamos trabalhar para Deus, vamos usar o que você tem para Deus. Eu sempre, quando falo para a igreja, eu sempre digo para ela assim, que dom você tem para oferecer para a igreja?
Qual a capacidade que você tem para trabalhar na igreja com Deus? Porque as pessoas às vezes imaginam, eu não sei pregar, eu não sei recapitular a lição, eu não sei recepcionar, eu não sei o que eu faço. Eu estava conversando com a irmã um pouco aqui antes, a irmã vai lembrar agora, e a irmã estava citando a pessoa sobre a entrega de folhetos. Lembra? A gente estava comentando sobre isso. E ela dizia assim, como aquela pessoa entregava o folheto de uma forma diferente, especial, né, irmã? Às vezes a gente tem uma pessoa que ela vai entregar folheto, e ela tem um dom especial. Meus queridos, não importa que dom você tem. A grande questão é, você está usando para Deus? Então, como Israel estava falando, né, da liderança ter essa sensibilidade, essa conexão com Deus mesmo, a fim de que possa perceber qual o dom que aquela pessoa tem, o que o irmão tem, e levar o irmão a perceber esse dom, incentivar ele a usar esse dom. Não é verdade? Eu acho que isso acontecia muito com Jesus e os discípulos. Jesus, né, como líder também que era, tinha essa sensibilidade de estar ali administrando aquele grupo de homens e colocando eles para exercer as funções ali na obra do ministério de Jesus, né? Então, cada um de acordo com o seu dom. Nós vimos que André ele tinha aquele dom de estar se socializando com os outros, de estar ali, né, no meio das pessoas. E a gente vai ver sempre André trazendo alguém para Jesus, ganhando né? amigos para Cristo, né? Não é? Ganhando amigos para Cristo. Então, nós temos que ter como liderança da igreja, e quando eu li isso, eu ligo assim né? Porque a gente tem que ter mesmo essa sensibilidade de estimular. Na verdade, como membros do corpo de Cristo, de forma geral, nossa função também é estimular uns aos outros, né? E podemos dizer que os líderes estão aí para descobrir novos talentos. É a função do líder. A função do líder, né? Um bom líder não é aquele que sai e não deixa ninguém no seu lugar, mas o bom líder é aquele que sai e encontra alguém que fala, você também é capaz de ser líder. Eu vou lhe treinar porque você é capaz de ficar no meu lugar. Podemos dizer que ele descobre talentos, né? Descobre talentos. E é uma lição para você, amigo, irmão, que está nos assistindo, se você for líder, né, se você faz parte da direção dessa igreja ou de outra igreja, você tem que ficar atento, descubra novos talentos, tá? É o que a Bíblia nos ensina, nós temos que fazer discípulos. Cristo falou para nós sermos imitadores dele, né? Então nós temos que incentivar as pessoas para que ela possa fazer o seu talento funcionar. Nós temos que garimpar talentos para Cristo, na verdade. E o que eu ia dizer é isso mesmo, que nós temos que fazer discípulos. Um bom líder, quando ele sai, ele tem que deixar outro no lugar dele. Ele tem que dar esse suporte, esse treinamento. E isso envolve muito humildade. Às vezes, nós temos que desaparecer um pouco, nos apagar um pouco, para deixar que outra pessoa também possa exercer uma função semelhante a nós, porque nós não podemos ficar agarrados a um cargo de liderança e achar que vamos ficar ali toda a vida. Nós temos que treinar pessoas para também estarem ali. Nós temos que desaparecer um pouco e deixar que aquelas pessoas sobressaiam, se ressaiam também. A gente descobre que ser usado por Deus, eu não preciso ter o cargo, eu só preciso estar disposto a fazer o serviço. E é isso que o líder tem que entender. Ele estar como líder, não é que ele é um líder, ele só está como líder. Exato. A função dele é trabalhar para Deus. Agora podemos descobrir as pessoas. É justamente isso, né? A lição de quarta-feira, ela vai falar isso, descobrindo os dons. Cristo diz, nós temos que pedir a Deus. Tudo que nós pedimos, Ele nos dá, né? Ele nos dá. Se você quer pregar, se você quer cantar, se você quer falar de Deus para pessoas, você não tem desenvoltura, eu acho que a gente tem que pedir, né? Isso a gente tem que pedir, né? A gente tem que ajoelhar, se humilhar e pedir, né? E o próprio Jesus diz, né? Pedir, dar-se-vos-á, bater e abrir-se-vos-á, né? Buscar e achareis. Então, nós temos que pedir, porque se o Espírito Santo que nos concede os dons, e a palavra do Senhor diz que Deus ele está mais disposto a dar o seu Espírito Santo, né, àqueles que lhe pedem, mais do que um pai está a dar boas dádivas aos seus filhos, né?
Então, nós temos que pedir. Eu lembro o caso de uma irmã nossa, que ela se tornou uma cantora, né, no meio adventista. E eu lembro que ela contou, tem muito tempo esse relato, e ela disse que ela não tinha dom para cantar, mas ela achava lindo, e ela orava. E ela orava, e quando ela ia cantar, a voz saía horrível. E ela queria que acontecesse um milagre, mas o milagre não aconteceu da maneira que ela esperava. Porém, ela disse, bom, eu estou pedindo a Deus que me dê este dom, eu quero ter este dom, e eu vou usar para a glória do Senhor. Então, vou fazer aula de canto. Olha, e ela foi fazer uma aula de canto, e hoje ela é uma cantora profissional. Buscou, pediu, né, para a honra do Senhor e glória do Senhor. Eu observo que a questão, quando nós falamos de dons para a igreja, descobrir dons, nós estamos falando de pessoas que às vezes não têm a capacidade de entender que ela pode fazer algo, que ela pode trabalhar, que ela pode servir ao Senhor. E estamos aí com a igreja, com muitos membros que poderiam estar envolvidos na igreja, e às vezes ele acha que ele não pode, ele não sabe fazer nada, ele não consegue apresentar nada, né? A lição diz assim: Deus promete que sua igreja manifestará todos os dons do Espírito Santo pouco antes do retorno do nosso Senhor. Amém. Quer dizer, Deus está dizendo assim, o dom vai ser espalhado para todos. Será que você vai usar? Nós temos aquela parábola dos talentos, né? E é uma parte interessante, porque às vezes você pode estar reclamando, mas eu não sei cantar. Mas e daí? Você prega bem, por que você está preocupado com cantar? Às vezes a gente fala assim, mas eu não sei pregar. Mas você fala bem, você comunica, você faz o louvor, você participa, você cuida do som, você faz da recepção. Às vezes nós queremos um talento que Deus diz, não, eu não vou te dar. A parábola dos talentos nos deixa claro isso. Não foi dado a mesma quantidade para todos. Exatamente. Olha só, a questão que nós estamos discutindo aqui é sobre um dom, gente, que já foi dado para nós. Deus já concedeu o dom. Já deu a cada um de nós. Nós temos que buscar e pedir. Ele prometeu que antes do retorno seria distribuído todos os dons, para que não falte nada, para que nós possamos alcançar o que é a estatura de Cristo, sermos imitadores de Cristo. E esses dons, ele foi dado à igreja, foi dado a nós. A lição deixa uma parte interessante que eu quero ler para vocês aqui. Diz assim, esses dons já são nossos em Cristo, mas a posse real depende de nossa recepção do Espírito de Deus. Que interessante, então, né? E muito interessante essa parte, que me lembra até da parábola dos talentos, que diz que o Senhor, né, ele distribuiu os talentos a cada um segundo a sua capacidade. Então, que capacidade é essa? É o que você acabou de ler, de recepção, de receber, aceitação deste dom e desenvolvimento do mesmo. Porque será que nós podemos perder o dom que nós não usamos? Claro que nós podemos, não é verdade? Me veio à mente agora um preconceito que nós temos na igreja, né? O preconceito que nós temos é assim, eu fui escolhido como ancião desse ano da igreja, e o ano que vem eu sou escolhido para ser diácono. E eu às vezes acho que, não, eu não quero, eu não posso. É inferior, né? É inferior, porque eu era ancião da igreja e agora vocês me escolheram para ser diácono. E nós temos algumas pessoas que às vezes não aceitam. E aí eu fico me perguntando, será que essa pessoa está disposta a servir realmente na casa de Deus? Ou você está escolhendo cargos, você está escolhendo alguma coisa? A lição, ela diz que Deus nos concede os dons para serem usados no seu ministério. Agora, se você enterrar, meu querido, você depois vai pagar caro por isso. Como na parábola do talento, que tinha um talento. Deus, ele não está preocupado com quantos talentos nós temos, contanto que aquele talento que nós tivermos, nós vamos ter que administrar aquele talento, né? Porque o Senhor, quando ele voltar, ele vai querer encontrar aquele talento, assim como o Senhor da parábola, né? É justamente isso agora que nós vamos discutir. Para vocês que estão em casa aí, nós vamos falar agora sobre desenvolvendo os dons. É justamente onde entra aí a parábola dos talentos. Nosso irmão Augusto pode comentar sobre essa parábola maravilhosa. Que lições nós podemos tirar dessa parábola dos talentos? Veja só, nós já estávamos aquecendo para entrar, isso. E a gente dá essa continuidade. Olha que interessante. Às vezes eu imagino, eu tenho só um dom.
Para um foi dado 5, para outro foi dado 3. Quer dizer, você não é só ancião, você não é só diácono, você não é só diretor de escola sabatina, né? Você não só participa do louvor, você não só dirige a classe de jovens, ou você não é líder jovem somente, você tem outros dons. Para alguns realmente foi dado só um, mas não foi desprezado. Não, jamais. Apesar de ter recebido apenas um dom, mas ele não foi desprezado. E Deus não limitou a um dom só, né? Às vezes você ganha um, mas você não está limitado. Depende do que você faz com esse um talento que você tem, e se você vai desenvolver ele ou não. Isso que eu ia falar para vocês, né? Observe o que recebeu 3, quando ele chega, ele tem mais. Todos tiveram mais, mas aquele que enterrou, continuou somente com 1. Então, quanto mais a gente ficar sentado no banco, quanto mais a gente imaginar que eu só posso participar de um departamento da igreja, e se no ano que vem me escolher para outro departamento é porque eu fui rebaixado, desculpa, mas alguns pensam dessa forma, eu estou pensando errado. Eu tenho que começar a refazer meu pensamento e entender que eu tenho que ser usado para a causa de Deus aonde Ele queira. Se hoje eu vou ser ancião, tudo bem. Se amanhã eu vou ser diácono, se amanhã eu vou ser da recepção, não tem problema. O problema é que eu estou sendo usado para o ministério de Deus. A honra e glória dele. E outra coisa interessante é que o Espírito Santo concede os dons de acordo com a necessidade da obra. Não é verdade? Exatamente. É de acordo com a necessidade da obra. Então, Deus vai dar os dons a cada um para que a missão, para que a igreja se desenvolva e para que a missão seja cumprida. E nós temos que desenvolver os dons, porque todas as habilidades, os talentos, né, e as habilidades todas é concedida por Deus. Mesmo os talentos, as habilidades que nós temos, nós usamos para exercer atividades aí cotidianas no mundo, Isso. né? Olha a liberdade que Deus concede, né? A lição coloca ali, diz assim, ó, cada servo teve a possibilidade de escolher como investir ou usar os talentos que lhe foram dados. A parábola tem um ponto crucial. Os talentos que eles receberam não eram deles. Pertenciam a outra pessoa que lhes tinham dado a incumbência de administrá-lo. Veja. Que preocupante, né? Para nós. Para nós, Exatamente. olha como ele coloca. Deus diz assim, eu te dou e você vai escolher como você vai fazer. Mas depois eu vou te cobrar. Isso. Isso, interessante isso. Porque Deus não determina a maneira que você vai usar. Ele lhe concede. Agora você, no final, vai ter que dar conta daquele talento, daquele dom, né? E nós vemos que nas nossas habilidades do cotidiano mesmo, quando nós temos habilidade para determinada coisa, que nós não exercitamos, não praticamos, o que é que acaba acontecendo? Nós perdemos essa E habilidade. era isso que eu ia perguntar para vocês, se é possível nós perdemos um talento que nós temos. É possível isso acontecer? Olha Você é um bom orador, você é um bom pregador, você chega, você consegue falar com eloquência, você consegue falar para as pessoas e transmitir a mensagem de forma clara, mas acontece que você acaba falando assim, nessa igreja eu não prego mais porque o irmão ali me olhou de cara feia, então eu não vou pregar nessa. Também não prego naquela outra não, vou deixar pregar só na que eu tenho vontade de pregar. E que tal? Eu não vou pregar naquela igreja não, porque tem tão poucos membros, vou desperdiçar meu Acontece talento isso ali, também. né? E aí, Guti, que E pode será que é para a acontecer? glória do Senhor que Será? está Olha esse que interessante. talento? Só falar para os nossos ouvintes que quem sabe você fala assim, mas que talento é esse? Que parábola é essa? Mateus capítulo 25. Você vai lá na sua Bíblia, você dá uma lida, você vai ver que Cristo conta essa parábola dos talentos, né? Daquele proprietário que foi lá e distribuiu para que ele ia viajar e deixou que os seus servos cuidassem. Você vai lá e lê direitinho que você vai ver que entende. E nessa parábola diz que um recebeu um. Ele recebeu um talento e ele pegou aquele talento e enterrou. E perdeu o talento. Aí vem a resposta da pergunta de Israel. Será que é possível perder o talento? Sim, é possível perder, porque quando aquele dono chegou, ele disse para aquele servo, me dê o talento. E ele deu de volta. E ele não mais tinha aquele dom. Então, por favor, não enterre o seu dom. Pelo contrário, desenvolva o seu dom. Desenvolva o seu dom, porque quando você desenvolve o seu dom, Deus te capacita para outras obras e você consegue ganhar outros talentos. Como é maravilhoso você, meu irmão que está nos assistindo agora, que você tem outros talentos. Você não só prega,
você também conversa com as pessoas. Você não só conversa, mas você também sabe ouvir as pessoas. E ouvir as pessoas também é um talento, também é um dom. Porque as pessoas, tem gente que precisa só que alguém escute ela falar. E você tem esse dom de ouvir as pessoas falando e dar conselho para as pessoas. Não menospreze o seu dom. Se você desenvolver o seu dom, o seu talento, Deus vai te conceder ainda mais do que você tem. Agora, se você esquecer o seu dom e você menosprezar o seu talento, infelizmente, ele vai ser arrancado de você. É isso? Olha que interessante, tem aqui, ó. Na lição, ela diz assim: a preocupação do mestre não era quem tinha talentos superiores ou inferiores. O importante não era quantos talentos cada um tinha. O essencial era saber o que cada um tinha feito com o que havia recebido. Amém. E Adi? o que Israel falou, né? É interessante. Até você ter a capacidade de ouvir alguém que está passando por uma dificuldade. E você sentar e ouvir aquela pessoa. É um dom, né? Dom maravilhoso, né? Saber ouvir. E às vezes a pessoa está ali numa aflição, pensando até em tirar a sua própria vida, mas porque acha alguém disposto a ouvi-lo, né? Muda de ideia. Então nós temos que buscar com zelo, né, os melhores dons e identificar, pedir mesmo a Deus que nos revele, porque é Ele que nos dá o dom. Então Ele pode nos revelar qual foi o dom que Ele nos deu e nos ajudar a desenvolver, mas que seja para a honra e glória do Senhor, nunca Amém. para exaltação própria. Amém. Olha, nós estamos chegando ao final do nosso estudo da lição da Escola Sabatina desta semana. Possibilidades ilimitadas. Deus tem possibilidades ilimitadas para você, meu irmão, para pregar o Evangelho. Basta que você esteja receptível ao Espírito Santo, que você se humilhe a ouvir a voz de Deus e a fazer a vontade dEle. Olha só, como nós estamos encerrando e como de costume é, nós temos os nossos dois convidados. Desde já agradecemos aqui a presença de vocês. Adi, muito obrigado por aceitar, estar aqui disposto aqui a estudar a lição conosco, tá? Muito obrigado, Deus abençoe e vai ser convidado mais vezes, tá? Guti também, muito obrigado, tá, Guti, por aceitar e vir aqui para discutir, para a gente poder aprender um pouco mais sobre a palavra de Deus e vai ser convidado mais vezes também. E nós vamos para nossas considerações finais, começando por nossa irmã Adi. Suas considerações finais sobre essa lição maravilhosa que acabamos de estudar. Maravilhosa. Eu creio que hoje, né, pessoas que estavam aí sem fazer nada, se sentindo muitas vezes até um pouco inútil, às vezes também nós como líderes, nós temos que ter o olhar que Cristo tinha. Verdade. Para perceber que tem pessoas ali que podem ser úteis, porque também ganhou um dom. Nós temos que olhar para todos os irmãos como alguém que recebeu um dom. E talvez aquela pessoa seja tímida, não tenha assim a vontade de se expor, de se oferecer. E nós, como líderes, vamos buscar essas pessoas, né? Olhar atentamente para elas Incentivar, e né, incentivar a desenvolver o seu dom. Amém, obrigado, Dia. Agora nosso irmão Guti para Amém. suas considerações finais dessa lição maravilhosa. É interessante notar, eu queria dizer para você, querido ouvinte, só uma questão. Se você usar o dom que Deus lhe concedeu, se você entender como usar, você vai encontrar alegria, satisfação e uma eficiência no serviço de Cristo. Então, permita que Deus o use como instrumento. Não importa em que, aceite o dom que Deus lhe deu e use, que com certeza Deus lhe dará outros dons para você trabalhar no seu ministério. Que Deus o abençoe. Amém. Agradecemos a vocês que nos acompanharam até agora. Não esquece, deixa seu like aí. E semana que vem tem vídeo novo do mais um estudo da lição da Escola Sabatina. Nós vamos encerrar agora com a oração do nosso irmão Guti, que a nossa irmã Adi iniciou, não foi isso? A oração inicial. Então, você faz a oração final aí, para a gente fechar essa lição maravilhosa sobre o Espírito Santo, né? Como o Espírito Santo nos ajuda a pregar o Evangelho, a usar nossos dons, os nossos talentos, ganhando amigos para Cristo. Que coisa maravilhosa. Vamos orar então. Bondoso Pai que estás no céu, Senhor, é maravilhoso servir o Senhor. É maravilhoso trabalhar na tua causa e pregar o teu Evangelho aonde for, até os confins da terra. Queremos te agradecer, porque o Espírito Santo habita entre nós.
Queremos te agradecer porque o Espírito Santo nos concede esses dons. Ele vê em nós a capacidade, ele vê em nós o que podemos servir e ele nos concede. Por isso, Senhor, ajuda-nos a usar esses dons na tua causa. Ajuda-nos a pregar o teu evangelho de uma forma como o Senhor deseja que o façamos. Usa-nos como instrumentos teus. Usa essa igreja para pregar o teu evangelho e anunciar a breve volta de Jesus. Prepara-nos para testemunhar em todos os lugares que estivermos, falando do grande amor de Deus e falando também que breve Jesus voltará. É em nome de Cristo que te pedimos. Amém, Senhor. Obrigado a todos e até semana que vem com mais um estudo da lição da Escola Sabatina. O nosso programa Tá na Lição. Deus te abençoe.